Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa sexta aula do curso de Química Geral e Inorgânica para o Enem. Nessa videoaula discutiremos aqui sobre métodos de separação de misturas. Então, só dando uma breve recapitulada, na aula anterior nós havíamos conceituado o que era uma substância e o que era uma mistura. A substância ela poderia ser simples, quando era formada por um único elemento, ou composta, quando você tinha mais de um elemento químico. E a mistura, por sua vez, ela era muito mais complexa porque ela envolvia mais de um componente, certo? Além disso, eu comentei com vocês que as misturas poderiam ser classificadas como misturas homogêneas ou heterogêneas. E nessa videoaula, mais especificamente, a gente vai tentar entender como que é realizado o processo de separação de misturas, isto é, quais são os princípios que a gente vai pensar, elencar na hora que a gente precisa separar os componentes de uma mistura. Então vamos lá? A depender do tipo de mistura, a gente vai ter que utilizar estratégias diferentes. Se eu estiver falando de uma mistura homogênea, existem dois métodos que a gente pode adotar. A destilação, que pode ser simples ou fracionada, e o processo de cristalização. Em contrapartida, uma mistura heterogênea, ela pode ter uma diversidade de vários métodos de separação, como, por exemplo, filtração, decantação, catação, flotação, dissolução fracionada, separação magnética, sublimação e etc. E nessa videoaula, a gente vai dar uma breve olhada aí sobre esses métodos de separação. Então, vamos lá? Então, iniciemos. Como eu falei, uma mistura heterogênea é aquela mistura que vai apresentar aí mais de uma fase, né? E, por sua vez, é importante destacar, novamente, que a mistura é a união de duas ou mais substâncias diferentes, independentemente se essa substância é simples ou composta. Por sua vez, é importante destacar ainda que ela vai apresentar características como, por exemplo, ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade, tenacidade, diferentes e variáveis, tá? Em comparação à substância, quando a gente vai analisar ela de forma distinta, separada, tá bom? Então vamos lá. Pensou em uma mistura heterogênea, o primeiro método que a gente pode elencar para separar os componentes é a catação, que é basicamente uma situação na qual você tem misturas sólidas que são constituídas por substâncias, por partículas de tamanhos tão grandes e diferentes que é possível que nós façamos aí essa separação de maneira manual, que é a catação. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo hipotético, o feijão. O tamanho do feijão, a gente consegue escolher esse feijão em decorrência dos tamanhos serem diferentes, tá? Então, você consegue separar o feijão aí em decorrência das partículas apresentarem aqui tamanhos e formatos diferentes, o que viabiliza, por exemplo, essa separação manual, tá? Um outro exemplo que a gente poderia trazer também é a própria separação aqui do material reciclado, né? Então, material reciclável, como, por exemplo, vidro, papel, metal, plástico, é possível de ser separado manualmente daquilo que não é reciclável, beleza? A filtração, por sua vez, agora engloba um processo mecânico que serve para separar partículas sólidas de partículas líquidas. Então, um exemplo clássico aqui no nosso dia a dia é o nosso cafezinho, tá? Ou até mesmo esse filtro maravilhoso aqui, inclusive fica a dica aí para quem não tem, que faz esse processo de filtração, tá? Então, a gente pode fazer isso aqui também no laboratório, né? Ó, você pode pegar aqui um funil com papel de filtro e a gente consegue separar, por exemplo, uma substância sólida de uma líquida. Então, você tem aqui uma mistura que tem água e areia e a gente consegue, através desse processo, separar o sólido do líquido. Beleza? Um outro processo também é a ventilação, que é utilizado para separar, por exemplo, o arroz de palha seca. Tá? Então, é bem simples esse processo. Nós temos a peneiração também, ou também chamada de tramização, que é basicamente, ó, você pega aqui, consegue separar sólidos de diferentes tamanhos. Geralmente, a gente utiliza essa peneira, né, para que fique retido aqui sólidos maiores aqui e os menores passarão por essa malha, tá? Isso aqui a gente utiliza, por exemplo, na construção civil, na cozinha e etc.
Nós temos aqui o processo de separação magnética, tá? Então, basicamente, na separação magnética, a gente vai fazer o quê? A gente consegue, por exemplo, aplicar um campo eletromagnético aqui, de maneira a qual a gente separa alguma partícula ali com característica magnética. Então, ó, você pega um ímã, consegue tirar, por exemplo, esses pregos dessa areia, beleza? Nós temos aqui a libigação, que é basicamente o arraste de sólidos de baixa densidade por meio de correntes d'água, tá? Então, ó, isso aqui seria o que a gente pensa, por exemplo, em processo de mineração, tá? Então, você consegue colocar a água ali, você vai meio que peneirando e você consegue fazer um arraste de sólidos aí de baixa densidade. E eu vou deixar aqui um vídeo para vocês olharem esse processo. Tem-se a decantação. A decantação, ela pode ser líquido-líquido, como por exemplo, água e óleo. Você pode ter a decantação sólido-líquido, como por exemplo, água de areia, tá? E aí você tem ainda a decantação sólido-gás, que é partículas sólidas do ar, que podem ser separadas aí por decantação em uma câmara de poeira, tá? Então, você tem aqui, ó, um funil de bromo, você tem aqui um líquido menos denso, um líquido mais denso e uma torneira, e você consegue separar isso aqui, beleza? No processo de decantação. Então, ó, mais outra ilustração aqui para vocês observarem o processo. Tá? Tem a centrifugação e a sublimação. A centrifugação, ela separa materiais de densidades diferentes, podendo ser de um mesmo estado físico ou de estados diferentes, tá? Então, basicamente, você aplica aqui uma força centrífuga e você consegue separar. Então, você, por exemplo, utiliza aqui uma água com cinza em suspensão, coloca aqui dentro do centrifugador e aí, aplicando-se uma força centrípeta ou centrífuga, você consegue separar isso daqui, tá? É bem legalzinha essa... Porque você forma aqui, ó, um pellet e a porção só com água, beleza? A sublimação, por sua vez, é a passagem direta de sólido a gás, que sofre algumas mudanças, como por exemplo no caso do iodo, né? Mas aqui você tem que aplicar uma condição de pressão e temperatura específica. Tá? Isso daqui é bem legal também. Opa! Não sei por que não está indo aqui a animação para vocês. Então, ó, você coloca aqui um recipiente, você aplica ali uma determinada temperatura. Então, você tem aqui, por exemplo, uma areia misturada com iodo, e quando você aplica essa temperatura, você consegue separar isso daqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. Sensacional, né, pessoal? E aí você separa o iodo da areia. Tem-se ainda a destilação simples. Você tem aqui todo um aparato, ó. Então você aplica aqui uma temperatura, e aí, ó, isso aqui vai evaporar e vai sofrendo um processo de condensação aqui, ó. E aí, olha que coisa maravilhosa. Então ela funciona basicamente quando você tem aqui uma mistura homogênea de um líquido mais um sólido e apenas aí o líquido vai evaporar, tá? Então, exemplo mais clássico é esse aqui. Tá? E aí os vapores, quando eles atingem essa região fria aqui, o condensador, ocorre a passagem do estado líquido. Tá? E é esse líquido que, por sua vez, ele é recolhido aqui, ele recebe o nome de destilado, tá? E aí, o exemplo que a gente pode pensar aqui seria, por exemplo, aqui uma mistura de água com sal de cozinha. Tá? Então, por um processo de destilação simples, você consegue separar a água do sal. Então, ó, mais outra exemplificação aqui, ó. Você consegue, através de uma destilação simples, separar, por exemplo, a areia da água, tá? Então, você tem aqui a entrada de água fria, ó. E a saída de água quente. Aí você tem aqui uma mistura de água com sal.
Você aplica aqui uma temperatura e aí você começa a ter esse processo de vaporização, ó. E aí você tem a saída aqui da água, que seria o destilado. E tem que ser destilação fracionada, né? Que ela basicamente é um aprimoramento da destilação simples, só que aqui a gente aplica ela geralmente em refinarias para separar componentes do petróleo. Então você tem aqui quase que a mesma estrutura, só que o que vai distinguir é que você tem aqui essa coluna de fracionamento, tá? E aí você vai, ó, tendo aqui a composição da fase líquida e o aumento da temperatura e você consegue separar esses componentes. Então vamos lá. Então, como vocês observaram, o processo de destilação fracionada, ela basicamente é um processo de aprimoramento da destilação simples, na qual você vai ter aqui essas colunas de fracionamento que vão simplesmente fazer o que a gente já meio que sabe que acontece na destilação simples, só que em diferentes faixas de temperatura, beleza? Vamos lá. Assinale a alternativa em que todos os métodos são para separar a mistura. E aqui a resposta correta seria justamente a alternativa A, né? Catação, filtração e destilação fracionada. Indique a técnica de separação que ocorre em cada caso, respectivamente. Limaça de ferro e enxofre, água passando pelo filtro doméstico, produção de saunas salinas, água com sal fervendo, com vapor sendo recolhido em equipamento especial e ser condensado. Vamos lá.
Nesse primeiro aqui, a gente poderia, por exemplo, utilizar o método de atração magnética. Esse, por exemplo, filtração. Esse daqui poderia ser por evaporação. E este último por destilação simples, tá? O que seria a alternativa B. Para obtenção de água pura a partir da água do mar, o processo de separação aconselhável seria qual? A. Decantação. B. Sedimentação. C. Centrifugação. Ou D. Destilação. E a resposta correta aqui seria justamente a alternativa D. Destilação. Beleza? As literaturas adotadas foram essas. E eu recomendo fortemente que vocês procurem aprimorar os conhecimentos, refiná-los. E aí, novamente, vou deixar aqui na descrição do vídeo os vídeos, a lista de exercícios recomendada, tá bom? Se você tiver curtido a videoaula, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, comente, que isso ajuda com que esse vídeo chegue a outras pessoas, tá bom? Se tiver alguma crítica, alguma sugestão, também estou aqui aberto a sugestões, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!